Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um grandioso episódio. Começo falando NGT, TV aberta, graças a ele, ao Pai e a Deus, estamos na TV aberta, canal 3.1, antes do SBT, programa Sua TV, todo domingo, 1h da tarde, dá uma moral pros prodígios. E no YouTube, no Instagram, nos sigam. Não começo um jogo sem falar do meu 10, do meu craque. Eu sempre falo, né? Eu já vi ele cruzando e fazendo o gol. Ele é meu parceiro. Fala, Cezão. Que Deus nos abençoe, capitão. Amém. Olha nós aqui de novo outra vez. É isso. Hoje, episódio especial. Professor, doutor, tô brincando, é professor, conhecedor, ex-jogador. E tem uma coisa em comum comigo. Hoje eu vou surpreendê-lo. É mesmo? O que é que me propagas pelas ruas com prazer? Ele é fã de Roberto Ribeiro, que eu já ouvi ele ouvindo Roberto Ribeiro. Com vocês, Gustavo Santiago! Fala, Gustavão, solta a voz. Ô, Cezinha, Henrique, é um prazer estar aqui. Prodígios e prodígias, também vai meu carinho pra vocês. Cara, a música, né? Poxa, aí você me pegou. Já comecei despreparado, hein? Mas é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder falar um pouquinho, né, da nossa experiência. Fui um menino sonhador, queria jogar futebol, hoje posso estar na vida de alguns garotos aí, então tamo aí pra bater papo. É isso aí, seja muito bem-vindo, é um prazer, cara. Eu acho que é uma honra pra nós receber, né, te receber aqui. E conta um pouquinho da sua história, quem é você e hoje do que, né, hoje não, há algum tempo, de quem você cuida lá, que já é um clube hoje, né? Idealizador, né? Idealizador, e hoje já é um clube aí super conceituado e respeitado aí dentro da iniciação e na base. Se ao longo da nossa conversa aqui eu esquecer de alguém, já começo pedindo desculpa, né, Cezinha? Temos que já começar por aí. Beleza, mas eu vou falar do André aqui já primeiro, que é uma pessoa que está à frente do Tabuca. Eu sou o Gustavo Santiago, professor, e eu acho que essa palavra ela é muito legal da gente trazer aqui, porque várias pessoas se denominam treinadores, né? E tá tudo bem, tem um momento que a gente vai falar de técnica, mas antes disso a gente tem a sociedade, a gente tem um cidadão nas nossas mãos, e ser professor é bem importante, né? A gente discutir outras coisas. Então, professor Gustavo Santiago, hoje no Tabuca, e também trabalho num projeto profissional, que é a MRW Praia Grande, mas parte do meu tempo tá lá na gestão do Tabuca. Também a gente não consegue sair da quadra, né? Fazer o futsal é isso, você cruza, cabeceia, já vai marcar, você faz tudo. Então lá, tanto na diretoria, né, discutindo um pouquinho lá o que é melhor para os nossos meninos, quanto também treinador do Sub-12, que é uma categoria que eu sou apaixonado, e eu tenho dois fenômenos aqui na minha frente. Desculpa os treinadores aí, Sub-12 do Tabuca. É isso aí, Gustavo. Vamos começar com a polêmica. Mas é polêmica boa, né? A gente vem encontrando aí nas redes alguns pontos de pensamentos sobre pais, sobre ser federado, sobre não ser federado. E conta um pouquinho da dificuldade que é montar do zero um clube, né? Como foi isso? Eu sei que você teve uma grande participação, né? Estava ali envolvido. Até para que a gente tire um pouco dessa visão, porque quem nos assiste talvez vai entender, né? O que vem rolando aí nas nossas redes. Alguns comentários que tem um ponto de vista, né? Só que é nossa função como os prodígios debatê-la. E eu sei que não é fácil você montar um projeto. Conta um pouquinho de como começou, enfim, das dificuldades. Henrique, César, eu trouxe uma colinha aqui de um livro que eu li. Eu vou começar falando só para não, né? Tem que citar. Bora. O livro, eu não sei pronunciar corretamente, mas eu vou deixar aqui o Adichie, é uma mulher nigeriana, e o título é muito legal. O perigo de uma história única. E o que vocês fazem aqui, depois eu posso me aprofundar um pouquinho nesse livro, convido todo mundo a ler. Legal. Mas a gente, no Tabuca, teve uma coisa que foi sempre muito interessante, o diálogo. Olhar os ângulos das histórias. Eu acho que essa é a grande dificuldade.
a gente não acerta 100%, muitas pessoas vão ver esse podcast e a gente vai atingir aí muitas mil, né? Vamos, com certeza. Mas, e vamos falar, poxa, no Tabuca às vezes não teve o diálogo, etc, mas estava todo mundo em busca disso. Isso é a grande... É muito difícil, como eu falei aqui, você cobra o escanteio e cabeceia ao mesmo tempo. Mas a gente, na nossa montagem ali, a gente sempre foi muito perto das famílias. Isso foi o diferencial. Dar voz aos pais, por exemplo, olhar para uma diretoria que estava vinculada às pessoas técnicas que estão na quadra. Porque os clubes têm uma dificuldade. Às vezes o diretor tem uma visão, o treinador tem outra visão, o pai tem outra visão. E aí o jogador que está ali fica no meio meio desse tiroteio. Então eu acho que trazer todo mundo, entender que tem vários lugares dessa mesma história, que é fazer os garotos realizarem os seus sonhos, ser jogador de futebol, mas também entrar na vida, né, e atingir outras questões. No Tabuca nós nascemos em 2011, a iniciação vem bem depois, né? E a dificuldade maior que eu enxergo assim é... Você como jogador? Eu como jogador. Mandei até pro Cezinha aí uma fotinho minha jogando, fiz parte do primeiro grupo do Tabuca com o professor Ismael. Hoje no Tabuca nós temos o André e o Ismael, fundadores ainda, ativos dentro do clube, e ele foi meu treinador, e hoje eu sou par dele como treinador do Sub-12 e ele do Sub-18. Isso é a construção de uma história mesmo, né? Cara, eu sou uma das pessoas apaixonadas pelo professor Ismael, né? Falo aqui em frente a todo mundo. O professor Ismael tem uma história muito legal, e aí já acho que vincula isso que a gente está tentando responder. Eu era iniciante, treinador, né? Ali, empolgado. Tava fazendo um jogo lá na Praia Grande, cara. Aquele calor, o time da praia era fenômeno na época, ganhando de todo mundo e etc. Então a gente tava um pouco nervoso, muito calor, eu acabei passando um pouco mal. E aí a médica do ginásio, né, a médica do praia, falou, poxa, Gustavo, acho melhor você não entrar na quadra no jogo do Sub-12. Falei, portanto, então eu vou ficar aqui do lado de fora. Orientação médica. Fiquei do lado de fora, mas a gente fica do lado de fora, fiquei correndo lá, não adiantou de nada. É só demais. E o Amaral, o Ismael, o professor Amaral, ele assumiu meu time nesse dia. E aí o jogo pegando fogo, de alguma maneira nosso time tava legal, o jogo 5-5, aquela loucura, ele me tira um jogador da quadra. Cara, eu como torcedor agora, meu Deus do céu, o que ele fez? Que isso? Como que ele tirou esse atleta agora da quadra? Acaba o jogo, a gente perdeu de 6-5. Eu entro no vestiário, poxa, professor Amaral, que isso, cara, como que você tirou o fulano? Cauê, o jogador, especificamente. Amo o Cauê de paixão também. E aí ele tira o Cauê e aí ele fala, calma, vamos conversar. A história do outro lado, né? O perigo de uma história única, que era a minha, né? Do lado de fora. Quantos tiros livres nós tivemos no jogo? E a gente teve 2 tiros livres errados. Aí ele, você viu quem eu coloquei no lugar do Cauê? Foi um atleta menorzinho de porte. Quem sofreu as 2 faltas? Esse atleta. Só que ele estava tampado pelaquela emoção. A estratégia, né? A estratégia dele foi ótima. Só que nós erramos ali e você vê que como a gente está conturbado de informações... Enxergar o jogo, cada um enxerga de um jeito. De um jeito. Então as dificuldades, eu acho que do Clube do Tabuca foi tentar equilibrar esse bate-papo. Trazer todo mundo para a mesma visão. Não conseguimos sempre, até porque lá no Tabuca nós temos iniciação base. Até o ano passado tinha sub-20. E a dificuldade também dentro desse nosso cenário, e aí eu já vou agradecer estar aqui com vocês, né, com a galera que está assistindo, porque isso aqui é fantástico e precisa acontecer mais. Henrique e César, eu já, de novo, vou agradecer várias vezes, porque não é brincadeira. Quando a gente tenta promover nossa marca, a gente tenta profissionalizar o futsal, a gente vai numa empresa, bater um bate-papo com a empresa. Eles já nos olham com muita dificuldade. Ah, é do time de futebol? Sabe? Não. A gente tem alguma coisa para contar para você. Quantas pessoas consomem iniciação hoje, cara? Se uma empresa soubesse disso, isso seria fantástico para todo mundo. Mas a gente está focado no resultado, né, de quadra. É uma valorização, né? O Gustavo, até baseado nisso que você está falando, uma das perguntas que eu fiz aí pro Fabinho, que teve aqui do Audax, é assim. Até conversei com você antes. Entramos na iniciação com o César 3 anos atrás. O Henrique, inclusive conheci o Henrique na FEVI. Nessa época, nós tínhamos a FEVI. Hoje, nós temos quantos locais, pessoas, profissionais de treinamento, de personal, de treinamento específico, variedades, que é uma das coisas que a gente também tenta trazer aqui
para cada pai identificar e ele escolher, de acordo com o que o profissional vai falar para ele. Não que tem, é isso. Então, o que mudou, você como técnico e como gestor, de 3 anos para cá, como você olha a iniciação? Mais um ponto. Fala-se muito de evolução, e eu defino como o ecossistema de jogo hoje, do campeonato, você tem que ganhar. Você tem que ter esse equilíbrio entre evoluir e resultado. Como que você, como técnico e como gestor do Tabuca, vocês enxergam isso? O Tabuca está numa região oeste, né? Ali oeste meio sul. Meio sul. Então a gente, da iniciação, você tem o Osasco, você tem São Paulo, né? Então você tem uma galera ali e a gente também dá uma entradinha ali pro centro, né? Você caminha ali pro centro, então a gente tem algumas equipes que a gente, pensando na federação só, Sim. que melhoraram muito os seus trabalhos, né? E já o Tabuca a gente, né, sentiu um pouquinho no sentido técnico de alguns atletas que nós tínhamos. Mas isso é muito bom. No fim das contas, se a gente pensar com calma, é muito bom você ter muitos projetos. Mas, César, o que eu acredito que precisa ser feito melhor, que a gente já começou falando aqui, é a comunicação. Eu acho que os clubes, até no sentido, vamos melhorar a comunicação, vamos melhorar entre a gente e clube, vamos fazer melhor as coisas. Porque aí a gente vai ser um espelho para que todo mundo comece a fazer melhor. Juntar as forças. Juntar as forças, exatamente. Então hoje, você tinha o FEVI, né? A FEVI. E você, é um projeto. Quando que era esse projeto, né? E aí esse projeto, ele, inevitavelmente, ele é em um momento específico do ano, por exemplo. E aí um clube, por exemplo, que tem alguns atletas que vão dentro desse projeto, eles não vão ter o atleta disponível naquele... E tá tudo bem, mas vamos conversar. Vamos saber. Então, tem vários projetos hoje, eu fico muito feliz. A minha resposta é nesse sentido, de ter mesmo para que a molecada tenha acesso. A gente jogou futebol, a gente sabe o quanto era difícil você ter acesso a algum lugar para você poder jogar. Era poucos clubes, né? O Cezão Osasco lá, que era a nata do jogo, né? Sim. Mas o quanto também essa falta de gestão no sentido, vamos entender o que está acontecendo com a iniciação, ou entender o que está acontecendo com o futsal. E o futsal hoje, né? Campeão mundial, cara. Toda hora na TV discutindo se vai para as Olimpíadas ou se não vai para as Olimpíadas. A tal da Kings League veio, né? E tá aí, mais alguma coisa para movimentar o futebol. Pô, isso que apareça. Mas vamos conversar. Vamos, né? Agora com a Kings League, então, que eu citei, vamos chamar alguém e vamos se aproximar. E tem gestores, né? Encontrei no ginásio agora, talvez vocês conheçam, o Carlinhos. Sim. Né? E aí ele... Pimenta? E ele nesse... Carlos Pimenta? E ele nesse Kings League Futsal, né? Pô, um cara fantástico, sempre que enfrentei ele. E também vai aqui meu alô pro José, que tava sentado aqui onde eu estou, né? Cara, o Mestre, Zé é né? fantástico, Zé é hein? fantástico. Vocês bateram papo e também... E ele, toda vez que eu bato um papo com ele, essa serenidade dele de querer escutar as pessoas. Antes de falar, é um cara sabedor, né? Sabedoria é tudo, né, cara? Escutar. Então, eu acho que é muito bom, né? Você ter bastante lugares de acesso, e eu acho que isso tem que ter. Eu acho que o cuidado também, agora, você falou bem, né? Personais, né? Essa coisa que é um pouco mais direcionada, da gente entender se é os momentos e qual momento seria. O que na sua cabeça, você, na sua visão, você entende que ocorreu toda essa busca, essa quantidade de profissionais aí? Eu entendo, assim, eu entendo minha visão de pai, viu? É o tipo uma profissionalização da iniciação. Tem muita coisa que é precoce, tá vindo muita coisa precoce. E assim, é muita coisa até em função eu acho para mim também, essa questão do estilo de disputa do campeonato agora, do ano passado para cá, é maravilhoso. Pra gente é maravilhoso, porque dá oportunidade para todo mundo, jogar contra todo mundo. Aí tinha aquela coisa quando eu tava no Tabuca de, time grande vem aqui, pega o Tabuca, na minha concepção, lá atrás, era um time formador, porque tinha vários meninos dali. E como vocês tratavam isso, cara? O Tabuca, ele teve ali a gente sobe na base, tá? Na base, a gente sobe de divisão em 2017.
Então a gente nasce em 2011, Federação 2012, Série A2, primeiro título 2016. 2017 a gente sobe de divisão. Cezão, de 2017 a pós-pandemia, primeiro ano pós-pandemia, é um sucesso absurdo assim o clube. E aí tem uma coisa muito interessante nesse sucesso, que é o seguinte, Henrique, você tá atingindo um sucesso, você tá brigando por títulos, sendo Tabuca. E o Tabuca é um apelido carinhoso, tá? É um Tabuca de Tabuão da Serra que a gente é. E o Tabuca, que a galera fala Tabucas, tem vários apelidos. E o Tabuca, ele teve esse sucesso na base. E aí eu acho que teve pra gente, gestor lá do Tabuca, a gente vai atrás disso só, de vencer o tempo inteiro. O que tá acontecendo? Calma. Chega um momento que a gente precisou parar e falar, nós somos formadores, tá tudo bem. O seu atleta ir pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Juventus, pô. E eu acho muito interessante, né? Quando fala Juventus, por exemplo, ou alguns outros clubes que não são de camisa. Pô, Juventus, cara. Gustavo, aquela camiseta grená... Tradicional. Cara, ela dá uma arrepiada. Rua Javari, saca? Sou suspeito. Mas são coisas que, pô, não é que o Juventus seja maior do que o Tabuca, ou que o Tabuca seja menor do que o Juventus. Não, é que da região que eu estou, o que eu consigo fazer hoje, tudo bem ele ir pro Juventus. Mas acho que você não acha que esse é olhar de pai? Porque para iniciação todo mundo é igual? Na iniciação... Em termos de time, não é todo mundo igual? Não é pai que leva essa coisa da rivalidade do time que ele torce? Ah, eu acredito. Você acredita nisso? Eu acredito que tem um pouquinho desse olhar, né? Mas a gente que está lá na gestão é isso. Bom pedagogo, qual que é a minha função como pedagogo? Ah, é aspecto social? Eu estou entregando no aspecto social? Beleza. Não estamos entregando, tem que melhorar e a iniciação precisa melhorar um pouquinho nesse sentido. De pedagogia mesmo, de quem são os garotos e que momento eles estão. Isso precisa melhorar um pouquinho. Como melhora isso, Gustavo? Cara, tem uma crítica que eu sempre faço, eu vou fazer ela aqui agora, que é, por exemplo, e aí, desculpa a federação, mas não é a federação em específico, porque isso é do futebol também, é das montagens. Se você pegar a legislação do jogo, você é obrigado a ter 2 pessoas no banco de reservas. O treinador e o massagista. Pensando num grupo, vamos pensar que todo mundo tem a estrutura igual, todo mundo tem investimento, eu tenho que ter na comissão técnica treinador, auxiliar técnico, massagista, fisioterapeuta ou médico, e aí essas pessoas estão lá. Se a gente for parar para pensar, não tem ninguém que trabalha com a cabecinha de ninguém nessa comissão técnica. Na legislação do jogo. Não coloca lá psicólogo do esporte dentro da legislação. Então, se todo mundo tiver todo o dinheiro, ainda o psicólogo não tá lá. E tem uma coisa muito... Aí, os psicólogos e a galera que é profissional da área, desculpe se eu estiver falando alguma besteira, mas eu acredito, isso é uma crença minha. Eu, Gustavo, quando eu vou tomar uma decisão como treinador, eu tô comprometido por várias emoções. Ou do dia, porque a gente tem uma rodada que é cheia, da nossa rotina de casa, enfim, a gente tá comprometido. E às vezes a gente, né, extrapola e acaba acontecendo. Pô, se tivesse alguém na minha comissão técnica preparada, Gu, acho que você pegou muito pesado com esse atleta. Ele vai sair aqui e dar um abraço nele. O atleta sai. Poxa, o seu treinador, ele falou alto com você, mas não é que ele quer seu mal. Ele quer que você ganhe. Então tem alguns pontos que a gente perde no jogo que é isso, você tá tomado por essa... E por mais que eu estude, a emoção é complexa de você dominá-la, né? Em jogo, principalmente. Então você ter uma pessoa ali preparada para isso, eu acho que é uma mudança bem importante na iniciação. Ô, Gustavo. E no futebol, tá? Não é só na iniciação, não. Cara, primeiro, você falou que ia agradecer muitas vezes. Eu te agradeço, porque eu te conheci hoje, há pouco tempo. E tem algumas coisas que a gente sente. Você é um cara diferenciado. No sentido que eu não sinto você sendo competitivo ao nível da iniciação, que virou uma loucura. Ou até mesmo da base, mas a base já muda um pouquinho, né? Começa ali já no 12, os meninos já não são mais tão bebês, né? Como a gente fala aqui. Mas eu sinto você muito formador, cara. E eu quero entrar nesse âmbito de formação na iniciação. Entre formar e resultado. A gente já fez essas perguntas várias vezes, mas eu acho que é sempre importante ter várias visões, né? E eu senti isso de você, eu sinto você muito mais formador
do que um competidor de iniciação. Você passa a preocupação com o jogo. Porque o ganhar vai ser consequência. Fala um pouquinho exatamente sobre iniciação, sobre formação, e eu preciso ganhar, vencer. Qual é a sua opinião sobre esse cenário? E eu não vou nem entrar no mérito de metodologia, Cezinha. Metodologia, que eu mais ouço hoje é metodologia. Metodologia, nem vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar na questão da extensão da sociedade dentro do jogo, cara. É só extensão. Mas a gente tem uma licença meio futebolística, que falam licença poética, eu falo licença futebolística, para dentro daquele cenário a gente fazer o que a gente quer, não é bem assim. Eu acho que falta organização, nós, treinadores, diretores. Em que sentido? Seu filho estuda numa escola pública, estadual, ou numa escola pública municipal, ou numa escola privada. Se você chegar lá e falar assim para a diretora, eu quero entender como que funciona o meu filho aqui nesse colégio. Ela vai te pegar, cara, o cronograma do pré-infantil lá, quando ele entrou na escola, até o 3º ano. Tudo muito bem desenhado, é assim, é assado e tal. A programação, né? Tudo bonitinho, todo o conteúdo de ensino e etc. O futsal ou futebol, ele tem essa dificuldade. Por exemplo, o que pode ensinar para uma criança? O que o cérebro dela é capaz de captar? Uma criança de 7 anos. O que ela pode? A gente precisa fazer essa pergunta. A gente ensina, eu trabalho um time profissional. Eu acho isso muito interessante. A gente trabalha o jogo de cima para baixo, né? Então, eu pego o profissional, o jogo do profissional é um jogo. E eu reproduzo esse jogo em toda a base. Porque na minha concepção, e eu estou falando da concepção das pessoas, não a minha. Já está trabalhando para o cara atingir um profissionalismo. Eu acho interessante. Vamos pensar, tem uma pergunta, né? Por que o Brasil não é campeão? Copa do Mundo, o que está acontecendo com o nosso futebol? O nosso futebol, ele tinha uma liberdade de expressão brasileira dentro do jogo. Então, quando eu pego uma criança e eu falo, você tem que treinar essa lógica de jogo, né? E aí, com 7 anos, eu tô tirando essa liberdade de se expressar. O que eu faço? Isso é uma coisa que eu faço e eu tento melhorar, né? O meu sub-12, eu fico vendo o que acontece no sub-12, eu faço ao contrário, Cezinha. E eu jogo lá no profissional. Então o moleque dá um tipo de drible, ele faz um negócio diferente ali, eu pego e jogo pros caras do profissional. Eu fico contaminando o jogo assim, ó. O que eu percebi que os meus meninos, os caras profissional, eles amam isso. Essa riqueza que vem do jogo da criança. Ele já vem com essa... Ele vem com esse jogo mais limpo, esse jogo gostoso. Às vezes o jogador não sabe explicar pra mim. Ele fala, eu sei que eu tô gostando. Vambora. Eu tô gostando. E é a contaminação do jogo. Eu comecei falando de uma coisa, mas eu vou fechar isso aqui. Esse conteúdo de ensino, Cezinha, na escola, o treinador ele vai ensinar a experiência dele. O que ele vivenciou do futebol. Então, o professor Gustavo, joguei numa escolinha X, joguei num clube A, viajei e joguei em tal lugar. Eu só sou capaz, por experiência, de ensinar muito pouco do jogo. Eu acredito que o jogo, Henrique, ele é um fenômeno tão grande. O Tabuca é um fenômeno. O Tabuca existe sem o Gustavo. Tabuca aqui, ó. São Paulo. Vários lugares que não dependem da gente. Eles existem. É uma entidade. E você tem o futebol, cara. Como se fosse o sol. Ele tá ali. Só que as pessoas ficam tentando, pra criança, pegar e dar o que ele quer pra criança. Às vezes seria legal do professor sair da frente do sol, deixar o sol bater na criança e ela sentir o que ela quer sentir. Isso talvez faria com que a gente encontrasse coisas novas no jogo. Que eu não sei responder aqui pra ninguém. O que seria isso? Mas quando que apareceu a carretilha? Por que apareceu? Da onde apareceu? Eu queria entender. Quem foi o jogador? Eu tenho o grande achismo que ele era livre. Pra um cara inventar brincar de carretilha, cara, que ele vai jogar a bola por trás dele. Poxa, da onde saiu isso? Se eles tivessem os treinadores de hoje, talvez nunca existiria carretilha. Porque um garoto vai fazer uma carretilha hoje, que já existe, e que é um drible muito bom pro futsal, diga-se de passagem. Porque pensa só, eu escondo a bola atrás de mim... Já quebra... E passo do... Geralmente é feito na ala, né? Apertado pra caramba. E normalmente o atleta que tá marcando, qual que é... Ele tá olhando, o cara escondeu a bola, meu Deus do céu. Ele vai tentar abordar, então ele abaixa o corpo. Aí que a bola passa. Pô, drible é genial, né? Pensando tecnicamente pra jogar o jogo. Então, pensando em formação, eu acho que a gente tinha que ter esses conteúdos, cara. O que pode ensinar? Até pra tranquilizar um pai.
Que eu tento fazer isso no Tabuca, mas eu tenho um pouco de dificuldade ainda de colocar isso, treinar os professores, encontrar esse tempo, sabe, César? Porque é isso, a gente, de novo, cruza, cabeceia, então eu preciso trabalhar num outro clube para financeiramente conseguir, porque hoje financeiramente o futsal, ele não sustenta umas famílias por aí, né? Não são todos os lugares, mas a grande maioria, infelizmente, não é o trabalho das pessoas, então a gente faz outras coisas, mas eu precisava de tempo nesse sentido. Pois, estudar isso dentro do clube, será que do Tabuca dá certo isso? Dá um pouquinho mais de liberdade para os nossos jogadores? Ó, no Sub-7, treinador... Mas o Tabuca tem uma marca. Tem uma marca de jogo. Tem uma marca de jogo. Qual que é a marca de jogo do Tabuca? Cara, a marca de jogo, a gente chega nos lugares, né? Eu falei da carretilha agora, né? Eu tava até falando pra galera do marketing. Falei, ó, vocês precisam pegar os vídeos do Tabuca de quantidade de carretilha que os jogadores dão. Porque teve um jogador do Tabuca, vou fazer aqui a menção ao Guga. Cara, o Guga, fantástico jogador. Um dia ele deu uma carretilha, ele errou, né? Sub-12, tava subindo, sub-10, sub-12. Aí ele errou, aí eu já bati palma. Ele olhou, meio... Oxi, eu errei a carretilha. Falei, nossa, se você conseguir fazer isso aí que você tentou fazer, cara, eu vou ficar animadaço. E ele acerta depois, e ele vira o jogador carretilha da federação. O Carlinhos, que hoje tá no Red Bull, que ano que ele é? Que ano que tava no Red Bull? Ele é 2011, cara. Você é louco. Carlinhos, você não conhece o Carlinhos do Red Bull? Tá maluco. Talvez. Você é louco. E a gente tem essa marca do drible, mas isso, Cezinha, porque isso eu posso falar, eu e as outras pessoas que estão ali no Tabuca, mas é uma coisa que eu promovi muito lá. Isso eu tento manter, né? Drible, cara. Cara, a gente fala uma coisa e a gente faz outra. Eu já citei aqui. O futebol brasileiro não ganha. Todo mundo fala. Mas na hora do vamos ver lá, que tá pegando fogo na federação, se o jogador vai dar um drible e toma o gol, o treinador fica maluco com ele, cara. Tá bom. Se você fala que você quer o futebol brasileiro, vamos ver como eram os vídeos no Neymar. Porque também, aí tem uma questão. Vamos assistir o jogo do Neymar. E vamos ver a quantidade de vezes que ele errou drible. Ele errou vários dribles na iniciação. Vários. Só que, cara, olha quem ele virou depois, como atleta. Corajoso. Vamos pegar os vídeos do Ronaldinho Gaúcho no futsal. E vamos ver a quantidade de vezes que ele errou. São muitas. Só que, provavelmente, eles encontraram pessoas dentro desse processo que continua. Incentivar. Continua. Né? Hoje, o que a gente dá uma ceifadinha nos atletas de iniciação. Teve um amistoso pra mim muito legal, Cezinha. Eu acho que você tinha acabado de ir pro São Paulo, talvez. Foi Tabuca e São Paulo, lá no Ayrton Senna. Sub-10, sub-8, sub-9? Foi todas as categorias. Eu fiquei no sub-9. Eu fiquei no sub-9 nesse dia. Tava lá. Tava. Eu fui assistir, Henrique, olha que legal, cara. Eu fui assistir o jogo e tal. Aí os caras, Gu, fica no banco aí. Falei, beleza, experiência nova, né? Eu não ficava na iniciação. Vamos pro banco, sub-9, né, cara? Tô lá no sub-9. E, pô, legal pra caramba o jogo e aquela loucura e não sei o que. Eu todo tomado pela emoção. E aí já comecei a palpitar, né? O treinador, nossa, esse moleque aqui tá driblando e tal, não sei o quê. E no Sub-9, aquele dia, as outras categorias o São Paulo ganhou bem, assim, mas no Sub-9 tava empatado, acho que 3-3, o jogo meio pegado e tal. E aí eu lembro que a gente, próximo de tomar uns gols, assim, um treinador meio ansioso. E, cara, era um amistoso. Amistoso. Você, no amistoso. Aí beleza, acabou o jogo, a decisão do treinador, eu acho que eu tenho que respeitar ali o lugar dele, de fala. E aí eu falei pra ele assim depois, eu falei, cara, eu acho que a gente precisa começar a escolher as coisas. Escolher como a gente ganha, escolher como a gente perde, escolher como a gente empata. Perder pro São Paulo hoje, em todas as categorias, eu aqui assistindo como diretor, não sei se foi o sub-8 ou sub-10 que perdeu de 7 gols, eu falei, mas a coragem dos moleques driblando na primeira linha, foi 6 gols do São Paulo roubando a bola, mas porque eles estavam driblando, tentando ficar com a bola. Nós escolhemos uma coisa. É enxergar o jogo diferente. Isso, poxa. Mas e o pai dessas crianças, como que funciona Exatamente. Isso? Exatamente. Aí tá um grande problema. Porque quando você vai conversar com o pai, é isso, né? O resultado, o ego, né, cara? Isso é social, né? Acho que o mais difícil é você tentar passar pros pais isso, né? Porque, primeiro, ele é pai, e aí, isso é uma coisa muito legal. Ele vê o recorte individual, né? Você lembra da experiência quando o César tava no Tabuca, como foi? Cara, eu lembro de ver o Cezinha. Mas você lembra? E falar pra você o ano inteiro, nós ganhamos 6 jogos. Só que pra mim, eu tinha que dar esse up, mas eu entendia que ele tinha que passar por aquilo. Uhum. Mas não é todo mundo não que eu tinha essa maturidade para hoje, eu tenho, porque eu tô enxergando o que eu vivi.
Mas é difícil você... Não é fácil, né? Não é fácil. Você como pai perder e muitas vezes de muitos gols, né? E fazer esse up e metade, não deixar o moleque metade do abalado, time era de uma né? categoria abaixo, né? Era de uma categoria abaixo. Então existia isso. Então existe essa dificuldade. Eu até entendo os pais que é difícil você dar esse up no menino de incentivar. Mas, pai, mas eu só perco. Quando eu conheci o César, eu vou tomar liberdade, Cezão. Ele estava no Tabuca ainda, né? Nessa transição entre... Tinha convite ali do Palmeiras e eu estava no São Paulo e eu tentei, eu acho que eu ajudei muito o São Paulo a montar essa equipe atual do Sub-10, porque o César foi que eu era quando eu comecei a falar com o César, era o Serginho, depois o Leandro, e eu tomava liberdade mesmo, porque eu estava já lá, né, há 2 anos, falava, não, vem pro São Paulo, e o Cezão ele falou uma coisa para mim que eu não esqueço, ele falou, Henrique, o Cezinha só perde, cara. Ele só perde, mas assim, o quanto ele está evoluindo e ficando maduro perdendo para dar o próximo passo. E se você olha hoje a história do Cezinha, que ela ainda é muito pequenininha, mas já é grandiosa pelo que ele vem construindo, cara, ele é um menino muito maduro. Resiliente. Porque primeiro ele perdeu muito, mas evoluiu muito, que ele estava em um time que dava essa condição para ele. Onde eu quero chegar? O Henrico, eu dei 2 passos para trás. E hoje meu filho é feliz jogando bola. Hoje eu vejo meu filho reencontrando o futebol. A alegria de jogar. Não que ele era triste no São Paulo, não é isso. Mas a pressão era tanta... 3 anos lá, pai, eu não posso errar. E eu falava, filho... Time de coração, não, faz, mas não fazia, porque estava preso. Hoje eu vejo meu filho muito feliz jogando bola. E vê-lo jogar com alegria, fazendo gol, dando drible, assistência, ganhando e perdendo, mas... Cara, é muito bom. E eu acho que times como o Tabuca, quando você fala desse pensamento e filosofia, é para os pais que nos assistem pensar. E eu tava conversando agora, se você me permite, com o Rafael, que é o pai do Cursino, e cara, como o Cursino evoluiu no Tabuca. Porque o Davi Cursino, ele vai pro São Paulo, ele é aprovado, começa os treinos, e aí, agora eu te peço, Rafa, liberdade, o pai dele se assusta com o nível, porque falou assim, poxa, eu perdi 1 ano no Palmeiras, que meu filho jogou pouco, e se eu entrar exatamente agora no São Paulo, meu filho vai perder outro ano. E ele dá esse passo pra trás, ele vai pro Tabuca e o moleque faz assim. E hoje tá no Juventus jogando muita bola. Então, fala também pra nós exatamente qual é a função do pai de dar talvez um passo pra trás ou começar teoricamente num nível de clube menor pro desenvolvimento da iniciação e da criança. Quando eu falei desse currículo de ensino, Cezinha, se você tivesse em algum lugar que você pudesse ler alguma coisa para acalentar seu coração, isso seria muito bom. Manual, né? Manual. É um lugar ali que você fala, poxa, eu tô confuso, eu posso ver alguma coisa. Então falam bastante de metodologia. A metodologia talvez fosse esse caderno que tivesse para as pessoas entenderem algumas coisas. E tem algumas coisas no futebol que é isso, cara. Lá no Tabuca a gente tem nossas escolinhas que a gente chama de academia. Um alô, professor Alê. Pequenininho, Alê pequenininho. Um abraço, Alê. O Alê, cara, faz um trabalho fantástico lá dessa relação com os pais e mostrando para os pais o tempo inteiro essa relação que é complexo, mas é prateleiras. É difícil, porque quando você fala em prateleiras, o pai, meu filho não pode estar na de baixo, meu filho... Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar controlar o nosso próprio ego, cara. É tudo pelo seu filho. É isso. A ideia, a gente falou de filosofia agora... E principalmente, né, Gustavo, é você acreditar onde você está deixando o seu filho, né? Exatamente. A gente tá falando de filosofia... O princípio é isso. E a filosofia, cara, a gente pode citar algumas pessoas aqui, mas o que tá dentro da sua cabeça, às vezes só tá dentro da sua cabeça. E você acha que todas as pessoas estão olhando para você daquilo que você tá pensando. Poxa, às vezes o garoto sai da academia e ele sobe pro time da federação nosso, lá do Tabuca. Poxa, tem uma galera olhando e falando, nossa, olha que legal, o garoto subiu, o garoto tá evoluindo, ele trocou de prateleira. Aí lá, obviamente que ele tem um processo de adaptação. Às vezes o garoto vai jogar 2 minutos,
vai jogar 3 minutos, aí o pai, eu tô sendo ridicularizado. Meu filho só joga 2 minutos. Calma. Vamos olhar de outro ângulo. O seu filho acabou de sair de um nível de escolinha, cara. Ele tá indo pro nível da federação. Eu tive uma reunião ontem com os pais do Sub-12 e eu falo dessa questão da prateleira. Eu falei do menino do Palmeiras agora, o Estevão. Poxa, beleza, ele é o Estevão. No Palmeiras ele tá jogando muita bola. Mas eu penso assim, eu já fui jogador de futebol e, pô, eu tenho minhas ansiedades, quem eu queria conhecer, quem você joga no videogame, né? O Palmeiras ele tá bem, o Palmeiras é uma prateleira hoje no futebol brasileiro. E a apresentação dele na seleção brasileira? O cara chegou lá, é a seleção brasileira, cara. Se colocar a amarelinha no peito é outra coisa. Aí é uma outra prateleira pro Estevão. O Estevão, olha o brilhantismo do atleta que a gente tá falando, e pra ele existe outra prateleira. Quando ele chegar no Chelsea, que ele foi vendido, é uma outra prateleira, campeonato gigantesco que é a Premier League. E aí, beleza. Imagina um garoto que tá na iniciação, cara. Tudo é prateleira. Então, pais, já que vocês não querem prateleiras uma sobreposta à outra, então coloca caixinhas espalhadas. Seu filho tá nessa caixinha, depois ele vai estar nessa. E você precisa dar o direito do seu filho de se adaptar àquela caixinha. Por mais que você ache que a caixinha é igual, dependendo de onde ela tá, o vento bate de uma forma diferente, ali é mais frio, aqui é mais calor, aqui bate mais luz. Então cada caixinha tem a sua particularidade, cada time tem a sua particularidade e a gente tem que primeiro controlar esse ego, cara, que é uma coisa muito difícil, que é social, né? Gustavo, eu vou falar um pouco como pai. Eu acho que da vivência que a gente tem aqui, eu tenho na iniciação, de quando a gente começou, mais uma vez. Eu acho que a comunicação, eu acho que todo clube tem que ter essa comunicação. De explicar não a metodologia ou de como o clube encara isso na faixa de idade e tal. Por quê? Porque existe uma coisa, a gente fala aqui que existe o efeito liquidificador. Porque eu tô aqui na arquibancada, tô ouvindo e comendo, tô que nem os outros pais, tô loucão, quando eu ver, eu perco o foco do meu filho, mas é isso. E isso a gente percebe hoje, tem hora que a gente se infiltra no meio das torcidas de subs diferentes, a loucura tá cada vez mais cedo. Você entendeu? Sim. Então, é que eu falei pro Fabinho aqui, falei pro Zé, falar pra você, Gustavo, a gente precisa apontar o que tá errado, o que a gente acha que tá errado, é fácil. É fácil. Eu falo que o que eu tô falando pra você, existe uma intenção minha, e você vai sentir a intenção que eu tô falando pra vocês. Por que eu tô querendo fazer isso? É que nem o Henrique falou. Pô, você é um cara que você gosta do jogo. Você tá no futsal por amor. E não é fácil. Montar um time não é fácil, amigão. Você aí... Você, meu amigo, da Shopee. Você entendeu? Não é. Não é fácil. Não é fácil você ter que colocar o filho de alguém e você cuidar desse filho e ele evoluir. Não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Não é isso. Não é isso. Tem a vivência, tem o estudo, tem a pedagogia, tem tudo isso. Mas eu acho que hoje, de tudo que a gente ouve, que a gente vê na iniciação, vê nas postagens aí, várias, diversas, apontando sempre o pai como o cara que faz tudo errado, mas ele faz coisa certa, ele tem um monte de coisa, como chega o técnico também. É isso, mas a gente não pode dar a mão e vamos discutir o que é importante, o que a gente tem que mudar como sociedade, como cultura da gente, uma seleção, ninguém chega num diba, é pequeno, é grande, é azul, é amarelo. Pô, gente, uma questão, o que a gente pode fazer, Gustavo? O que a gente pode fazer? A gente trouxe o Zé aqui, a gente está tentando trazer outras pessoas da diretoria, o presidente da federação, para a gente abrir a federação no sentido de ter informação. Falando pro Henrique, até o Zé, você sabia quem era o presidente da federação? Não, mas não é porque a gente quer, eu sou pai, ele é pai, é informação, a gente saber, o nosso filho tá lá, o que é... Agora, Gustavo, vou falar para você, o que é para você ser federado? César, é muito legal poder, de novo, estar aqui e poder falar sobre essas coisas, assim. Eu gosto muito de futebol americano. Hoje eu paro de assistir um jogo de futebol se o meu time de futebol americano... Eu não entendo. Eu já tentei entender, mas não consegui. Pô, César, eu dei sorte. Eu aprendi. Escolhi um time, foi campeão agora. Liguei a TV, eu torço pro Palmeiras do campo, futebol de campo.
Aí liguei a TV um dia, tava passando futebol americano, falei, poxa, o time é verde aqui, né? Vou torcer. Mal eu sabia que nunca tinha ganhado nada, era o time que todo mundo zoava. Falei, mas já que eu escolhi agora, vamos torcer, né? O futebol americano eu fui aprendendo cara, não é romantizar, porque lá tem um monte de problema também nos Estados Unidos, como funciona a ideia deles de esporte. Mas tem uma coisa lá que eu acho muito interessante. Por exemplo, você pega um jogo universitário lá nos Estados Unidos, tem 50 mil pessoas no estádio. Ok. O ponto não é nem esse. Acabou o jogo. Quem limpa o estádio? A Associação dos Torcedores e dos Pais. Quem que faz a arrecadação do uniforme do time? Na iniciação acontece isso. Os pais. É o que a gente faz, né? O meu sonho... O envolvimento, né? O meu sonho, de verdade, é que todos os times tivessem as associações dos pais. A associação da torcida. É que as pessoas entendessem que o Tabuca, ele não é do Gustavo. O Tabuca não é do André, não é do professor Ismael, não é do Alê. O Tabuca é o Tabuca. Como eu falei, é um bem que já existe. Então, mas o que acontece que você até falou, Cezinha... Hoje um pai faz uma coisa pra mim, então vamos supor aqui, o Henrique e o Sérgio são proativos. Porque a gente sabe que tem pessoas que são mais tímidas e tal. Aí vocês estão lá comigo, pô, Gustavo, vamos fazer um uniforme aqui, vamos fazer um evento e papapá. Eu acho maravilhoso. Vambora. Cezinha, Henrique, vamos fazer. Aí o outro pai, Cezinha tá jogando porque o cara tá ajudando no evento. Não sei o quê. Isso não é no futebol, isso é social, cara. Isso é social. Eu desacredito das pessoas. Não. Ele tá ajudando o clube. É a intenção. Ele vai ajudar. A intenção. É a intenção. Então, você vive meio numa cortina de fumaça. Será? Aí o treinador já entra. Será que é uma segunda intenção do cara? Ou será que eu aproveito isso? Então, na minha vontade é que todos se envolvessem. Então tem 15 jogadores, que os 15 pais e 15 mães, 15 avós, todo mundo tivesse. Era 100 pessoas para fazer coisas. Cara, a estrutura do Tabuca, daqui, ela ia pra lá. De todos os times. E a condição de jogo, eles que resolvam na quadra, a gente confia no treinador. Mas eu acho que tem um caminho aí pra gente pensar, principalmente a questão dos pais, cara. Eu acho que eles têm que estar envolvidos. Gustavão, pode falar. Vou te interromper, me te peço perdão, porque, cara, tá muito boa a conversa e a gente vai precisar de uma parte 2. Porque tudo que é bom dura um pouco, e hoje o nosso tempo tá muito corrido. Cara, e vamos deixar exatamente o que você estava falando sobre pais pra nossa parte 2 e já fica aqui o convite pra você, cara, que, pô, de verdade, tem episódios que a gente grava e a gente sai daqui e vai pra um outro local, que hoje vai ser um dia desse, tenho certeza, e ainda nem acabou, que a gente tem outra gravação, que será fantástico, tenho certeza, e como a gente aprende, cara. Então, assim, de verdade, em nome dos prodígios, queria te agradecer demais mesmo. Você é um cara que dá pra ver ser iluminado, bicho. Você chega, a luz chega e o quanto você leva a sério a questão da formação do professor. Que tenham mais profissionais com essa visão. A gente sabe o quanto é difícil a questão eu preciso vencer para garantir meu emprego. Então, como pai aqui, eu acho que a gente passou a não julgar da forma que a gente julgava. Sim, com certeza. Escutando as histórias dos profissionais que sentam aí. Bebendo da sabedoria na fonte. Hoje a gente já julga, assim, não julga, né, essa questão, pelo menos nós, e se a gente conseguir levar um pouquinho para quem nos assiste. Gustavo, muito obrigado. Queria que você finalizasse, mandasse um abraço para quem quisesse. A câmera é sua, o espaço é seu. Eu só quero falar uma coisa, Gustavo. Eu quero o seu compromisso aqui, Gustavo, Santiago. Eu mando um abraço para sua mãe, que aqueles salgados dela é top. É o seguinte, você vai nos ajudar. Você já ajuda o futsal pra caramba, cara. Mas você vai nos ajudar a pensar nisso, a montar uma corrente aí pra gente desenvolver os pais, os treinadores, os clubes, pra gente conversar de verdade, olho no olho, de quem quer mudar realmente. E nem quer levar proveito pra si, entendeu? A gente quer ter proveito para as nossas crianças. Nossos filhos aqui já estão saindo da iniciação, basicamente. Mas a gente se preocupa com as gerações que estão aí atrás, que a gente tem que melhorar esse caminho para eles. Eu acho que o caminho é a gente se juntar e caminhar junto e conversar, principalmente, né? Dialogar democraticamente, ouvindo o prisma de cada um. Eu acho que você é um cara pensante. Eu quero o seu compromisso aqui com os prodígios. Pais, não somos especialistas. Opiniões de pais. Que são extremamente importantes. Acho que nós, treinadores,
devemos escutar. E aí, de novo, sabedoria é escutar e não falar, absorver de verdade ou ter bom coração para fazer isso. Eu talvez até me emocione agora, que quando você fala da minha mãe, e ela é uma marca lá no Tabuca, cara, e eu acho que todos os lugares devem ter essa tia Neide da cantina. Tia Neide da cantina. O tio Serjão lá da cantina. Quando você entra no Ayrton Senna, o cheiro do salgado. Poxa, falar dela. E aí já o meu abraço pra minha família, né? O Yuri, a Lívia, de 5 meses que nasceu, minha filha, Noala. Esse corte aqui, meu filho, ele já sai comemorando, correndo no condomínio. Meu pai falou de mim, tá aqui. Poxa, o que vocês fazem aqui é muito importante, de verdade. É que a gente às vezes não tá conectado com o meu filho correr, porque ele tá feliz, porque ele viu o pai dele dando uma entrevista. Ele falou pra mim hoje no carro. Falei, filhão, o papai vai participar de um podcast. Ele, nossa, muito legal. Que isso? Papai do céu. Então é muito legal. Então, aqui é um canal, está o meu compromisso firmado, assinado aqui. E eu acho que a gente precisa. O André, chama o André, Ismael. Puxa, aí os caras vão bater papo aqui, vai ser bem legal também o convite para eles aí. Os caras são fenomenais. A todo mundo, estende, falei, né? Não daria para falar de todo mundo do nome, mas o nosso carinho para todos, né? Citamos o Rafa aqui, o Rafa a gente tem bastante bate-papo, mas finalizo agradecendo muito vocês e o bate-papo. Adoro conversar. Eu acho que a história do mundo e conversa, e história, e conversa, e a história do futebol, e a história. Sempre a gente fala a palavra, né? História. A história. E poder trazer histórias e compartilhar histórias e se conectar. Valorizar histórias. Cara, isso aí pra mim é... Poxa, eu tô aqui, ó, olhando os prodígios, vendo aqui o que vocês conseguiram construir. Então fica... Cara, minha energia aqui pra vocês, o que ela puder contribuir, ela estará sempre conectada, amarrada e firmada aqui, pra que a gente consiga evoluir esse projeto e todos os outros. Estamos aí para contribuir. Quem quiser aí, atrás do professor Gustavo Santiago, estamos aí para conversar. Vamos embora, hein? É isso em aí. homenagem, todo menino é um rei. Ei, Gustavão Santiago, você tá de brincadeira. Obrigado, irmão. assistiu aí, nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Não deixe de entrar em contato com todos e mais uma vez muito obrigado. E você que nos assiste, quiser nos ajudar, fica aqui o convite. Graças a Deus o Prodígio está estourado, TV aberta. Então nos chame, ajude a iniciação, ajude a nossa vivência, a nossa luta para falar de iniciação aí, né, Cezão? Com certeza. Bem, e agora, segunda parte da nossa gravação. Estreando. Quem? Você ouviu falar do Dodô, artilheiro dos gols bonitos? Já, é da minha época. É, da sua época? Da minha época. É mesmo? Fazia gol bonito, Dodô? Pô, demais. E Dodô narrador? Ah, esse é fera.
Talvez. Será que tem alguém na eu não vou iniciação falar, que não senão conheça o vão Dodô ficar- narrador? Na iniciação? Solta a voz, Dodô. Impossível. Solta a voz, Dodô. Fala, Dodô! Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Cara, muito obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras aí também. Vocês vão colocar minha moral lá em cima, né? Tem muita gente que não conhece. Isso. Mas obrigado, que isso. Tô lisonjeado pela oportunidade, pelo convite aí de vocês. É um canal de podcast, uma parada nova para nossa bolha, né? Eu gosto de trabalhar com o que eu faço, eu amo o meu trabalho, mas 90%, 80% dos jogos que a gente narra é dentro da iniciação, e ter um canal específico falando sobre isso, vocês abordando esse tema e essa molecada que a gente adora muito estar junto, é diferente. Eu me sinto realmente muito importante, né? O Cezão falou agora, é primeiro narrador a participar, que isso, obrigado. Que isso, seja muito bem-vindo. É um grande ator da cena da iniciação, o narrador. Sem dúvida. Acho que não tem um prodígio que gostaria de ter um gol narrado por você. Você é diferente, Dudu. Você é diferente, e até comentando ali fora, né? Que o Henrico, você criou o craque da 10. Isso, ele E, cara, assim, como ele ficou feliz com isso, né? Até hoje ele queria vir para te conhecer aqui, né? Fala, não te conheci, já te conhece, mas teve esse acesso mais... Ficar aqui um pouco e não acabou dando certo. Mas realmente você virou um ícone, né? Da iniciação, das narrações. Isso é fruto e merecimento total do seu trabalho. Não só seu, né? Como da Darfix. Então vamos falar um pouquinho desse ambiente. Falar um pouquinho sobre as dificuldades e não só isso, o que tem de lado bom também, né? Porque é um tema novo para nós, mas que faz muito sentido, porque um gol, ele é só um gol quando narrado de uma forma ruim, cara. E eu já tive esse caso assim de, poxa, meu filho fez um gol, que seja ele como for. Na hora que eu fui ver a transmissão... Não, um gol é só um gol se eu filmar e você narrar. Exato, é só um gol. E quando é narrado, né? E o Dodô tem essa, né? Você traz isso e faz totalmente diferença. Então, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória, e aí a gente vai embora sobre esse assunto aí da narração. Só nessa introdução aí vocês já abordaram alguns pontos interessantes, né? O primeiro da identificação dessa molecada. Eu gosto muito mesmo do que eu faço, e por isso eu acho que acabo tendo alguns feedbacks desse sentido, né? Eu dou alguns apelidos ali fora e tal. Não sou de criar tantos bordões e apelidos fora do... pouquíssimo assim da minha parte, mas tem alguns que vêm natural e acontece. E sobre a emoção do gol, é interessante porque a gente que trabalha com a iniciação, vocês que estão aí também um tempão, né? Os meninos de vocês quase saindo já, né? Último ano. Mas, cara, esse ano que mudou um pouquinho na federação, tem as séries lá e tal, mas a gente já viu jogos com muitas goleadas, né? 22 gols em um jogo e tal, e o outro time às vezes faz 1, 2 gols, cara, não dá pra você narrar mais ou menos, né? Ele fez só aquele gol, e aí? Você na mesma intensidade. Então, né? já partindo daí, o tamanho da nossa responsabilidade, né? Mas para começar desde o início aí, né? Muita gente, a gente tá comentando agora, não sabe nem meu nome, né? Eu sou Rodolfo, fazer 38 anos, segunda-feira, tá chegando. Tá bem. Quase 40 anos já, né? Tá bem. Parece que tem 22. E eu joguei futsal também, né? E nessa molecada aí. Na minha época era diferente, né? As categorias se chamam pré-mirim, mirim, infantil e tal. Então em 97, eu mandei até uma fotinho aí depois. Legal, eu em 97 joguei futsal. E, cara, então hoje, tudo que eu faço pra transmissão, pra colocar isso... Pra mostrar isso, né, de uma forma para o pessoal de casa ou para o próprio atleta que vai se ver ali e ouvir o que está sendo falado sobre ele, eu me imagino na cena, né? Eu sou pai também, né? Então tenho 2 filhotes, o Pedrão de 15 anos e minha Fernandinha com 12, mas eu me imagino o que eu queria que fosse feito se fosse eu em quadra, e também, por um lado, eu como pai. Filho, né? Eu como pai, eu vejo por esse lado, né? Como que o pai desse atleta vai reagir ao jogo do filho, que às vezes entra em um período só, que às vezes joga menos tempo. A gente tem que se atentar, né? Tem que estar... A iniciação, eu já narrei vários esportes, né? Futebol, futsal, handebol, basquete, vôlei, polo aquático, cara.
futevôlei, a iniciação é um esporte diferente. É um esporte diferente que às vezes o menino vai pegar pouco na bola, você tem que estar atento se ele está na quadra, se ele participou, se ele entrou. O que não entra, você fala o nome dos meninos que estão no banco. Tem que estar uma observação. A nossa responsabilidade é muito grande, cara. Não é só chegar ali e falar, né? Narrar um gol bonito. Eu não gosto nem da minha voz, de verdade, tá? Eu não cantava no karaokê. Como não, isso? Não gosto. Não gravava áudio no WhatsApp. E aconteceu por acaso, assim, né? Eu vou chegar nessa parte ainda, mas isso, né? olha o tamanho da nossa responsabilidade. Vocês, como pais, já devem ter passado pais de atleta, né? Várias situações desse tipo, né? Meu filho entrou lá e ninguém nem viu, ou fez um golaço, ou ele fez a jogada, deu o passe do gol, e aí passou batido, como é que é, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E agora falando sobre a história e a trajetória, eu caí por acaso. Nunca foi meu sonho, nunca imaginei, né? Voltando a falar sobre a voz, eu nunca imaginei em trabalhar com esse tipo de... Nunca passou nem perto da minha cabeça. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Fiz diversas atividades, trabalhei no mercado, trabalhei como vendedor porta a porta de diversos produtos. Trabalhei no mercado de embalar, de repositor, tudo. E aí depois sempre tive essa vontade de empreender, né? Então vendia, comprava roupa no atacado, vendia, montei loja, já fiz de tudo que vocês imaginaram. E foi assim que aconteceu a narração esportiva na minha vida. Eu abri uma academia, um box de cross-training, estava muito envolvido na parte de atividade física. Sim. Tava aí partindo para o lado da educação física, querendo estudar, fazer, aprofundar. E aí veio a pandemia e acabou com tudo, cara. Foi um baque assim que eu tive e apareceu o Marcão, que é o Marcão da Arfix. Reinventou a sua vida. Ele já era um parceiro ali, a gente batia uma bola junto e tal. Ele me fez um convite um dia pra comentar, né? Falou, pô, você é da resenha, você gosta, né? De trocar ideia. Era o cara que ficava depois do jogo, até que horas aí. Falou, cara, vamos lá comentar um jogo sem compromisso, a gente tá com um projeto, fazendo umas coisinhas. E aí eu sentei na cadeira ali do lado dele pra comentar o jogo e nunca mais saí, cara. Foi assim que aconteceu. Aí veio outro convite, outro falou, pô, a gente tá trabalhando com uma molecada legal, você não quer vir pra participar, pra fazer uns jogos e tal? Falei, cara, não tem a mínima condição, cara, eu nunca fiz isso. A gente fala que você foi picado pelo bichinho da iniciação, né? Cara, eu nunca fiz isso, como é que vai acontecer? Eu tenho o mínimo de preparo, eu não sei nada. Não, você leva jeito, pô. É só... Você gosta de bola, você tem análise mais ou menos ali por fora da caixinha, né? Você consegue, tá? Ele foi meu olheiro, o Marcão foi meu olheiro. Grande então um abraço Marcão. até, né? Vou deixar também um abraço pra ele e pro Haroldinho, que os caras são fenômenos. Não tem como falar da minha trajetória sem falar da Arfix. Apesar de hoje eu não estar 100% mais com eles, mas ainda estamos fazendo alguns trabalhos juntos. Os caras não teria o Dodô narrador se não fosse os caras. Eu acho que revolucionou a iniciação. Porque eu não lembro, assim, tudo bem que eu iniciei também, tá indo pro 4º ano, né? Mas talvez eu acho que não tinha uma transmissão tão forte, tão presente. Devido à Arfix, hoje nós temos quantas? Quantas outras, né? Eu entrei já com eu entrei já com o ônibus andando ali, né? Entrei já com uma parada, com um bonde andando, mas eu era meio no começo da entrada ali pra federação. Tinha algumas empresas que faziam gravado e alguns pais que iam lá e filmavam e tal, mas eles elevaram pra um outro nível a parada. A nível de ter outras, né? Foram desbravadores, né, meu? Fizeram a galera... Por exemplo, o Eric, parceiraço, né? Mandar um abraço também, me dando oportunidades agora da ER lá, que também tinha uma equipe lá, fazia jogos gravados, e hoje os caras estão com 5, 6 equipes também fazendo ao vivo. Acho que a galera se movimentou aí, né? A iniciação entre virou outros, o Mauricião aí falando de futsal. Sim. Os caras também vai mais pro lado também da base. E como um precisou elevar o nível do outro, porque senão ficava para trás. Mas quem ganhou foi o futsal, foi a iniciação,
foram os pais, principalmente, para divulgação. Os familiares de outros estados. Cara, você não tinha isso. Na minha época, né? Eu tô falando aqui, em 97, joguei futsal. Eu tenho algumas fotos lá, mas eu não tenho um lance gravado, né? Eu posso contar aqui umas resenhas e tal, mas e aí, cadê a imagem, né? Cara, é absurdo, assim. tem. Até as transmissões de campo, se você pegar, é totalmente diferente do futsal, né? Tem transmissões que, cara, é difícil de assistir. E o futsal, agora é lógico, né? Também vocês estão indo pro campo e melhorando também. Então, nossos meninos hoje têm um material absurdo, porque todo jogo é transmitido. Amistoso, cara. Os familiares hoje, eles já sabem, não pedem mais nem link. Já entra direto, né, nos canais de transmissão, já sabe procurar vai. E como isso mudou. E legal, Dodô. Agora vamos entrar assim, né? Vamos entrar nos assuntos agora. Vamos me guiando aí. Pra mim é um pouco diferente estar deste lado. Né? Não. Aqui também nós somos pais, nada de. Não somos apresentadores, não. Vocês são somos... fera. Tenho acompanhado aí, vocês são fera. Parabéns, aproveitando já pelo trabalho. Eu não lembro de outro podcast ou canal de entrevista específico da iniciação. Sim. Vocês já trouxeram algumas feras aqui, inclusive, pô, não tem como eu não abrir um aspas aqui pra mandar um abraço pro Zé Carlos, cara, o Zé do Lausanne lá. Que pessoa sensacional, esse cara é fantástico. Assistir aí o episódio com o Zé, cara, que da hora. E vocês estão trazendo aí a galera da nossa bolha, do nosso convívio aí pra... A gente só traz prodígio. Você é da narração, né, Dudu? Então, pô, obrigado. Que isso. Cara, vamos lá. Narrar um jogo de criança, de bebês. Por outro lado, os doidos aqui. Os pais. Que responsa, né? Que responsa. Já falei um pouquinho sobre isso, do tamanho da responsabilidade. O seu olhar, quando você tá narrando, você olha de vez em quando para arquibancada? Não, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Dá vontade de jogar uma pipoca? O tempo inteiro. Eu tenho ainda, inclusive, eu sou muito... A minha espontaneidade, às vezes, ela me trai um pouco, né? Porque eu sou o cara que, por exemplo, quando tem aquela briga de algum pai que para o jogo e o juiz vai lá para pôr para fora, isso tá virando comum, não era, né? Mas tá virando normal acontecer. Se você falar que aconteceu, ninguém se espanta. Falou, aconteceu no jogo lá, o jogo parou, o juiz foi colocar ali o pai para fora por causa de algum... Cara, a gente tem por hábito e por regra não filmar, né? Deixa a câmera aqui, dentro da quadra e tal... Mas eu sou o cara que fico bravo com a situação e eu solto às vezes ali, não pode, né, cara? E eu falo, olha lá, o pai... Quem tem que brilhar é a molecada na quadra. Mas nem falar mesmo. E aí a gente tinha que ficar quietinho, espera acontecer, fala ali, dá informação, né, que ó, o jogo tá parado porque aconteceu isso só, mas eu acabo colocando, além da informação, dando já opinião, né? Não deveria. Não, mas dá o nome na próxima. Pai. Dá o nome na próxima. A vontade é falar, pô, filma lá, filma esse cara aí. Mostra lá, pô, de novo ele, todo jogo. Acontece, alguns ficam mais exaltados. E isso, tudo que envolve crianças tem que ter mais cuidado. Né? Mais cuidado, né? Tanto a gente na hora da transmissão, quanto os pais ali na torcida, né? A emoção fica à flor da pele. A molecada, às vezes, vocês imaginam um ginásio lotado, o menino tem 7, 8 anos, né? Tá ali todo mundo torcendo com uma expectativa enorme em cima dele, às vezes ele só quer se divertir, quer brincar lá e... E Dodô, me fala uma coisa, você nesses anos aí que nem a gente da iniciação, como você vê esse lado Dodô da resenha, do futebol e enxergando, observando o seu olhar pra quadra é diferente do nosso. Muitas vezes a gente tá só olhando sobre o nosso filho, com o time e tal, você já tem que olhar todo mundo e tudo que tá ao redor, né? É a arbitragem, é o treinador, é tudo. Como você vê a evolução da iniciação hoje, de 3 anos para cá? Cara, a evolução é absurda. Tanto na tratativa das pessoas, o tanto de profissionais que envolve, né? A gente tem equipe de transmissão, às vezes 2, 3 fazendo um jogo. Vocês veem 3, 4 fotógrafos dentro de quadra. Aí tem uma galera da arbitragem ali, são 2 árbitros fazendo aquele jogo. O cronometrista, o mesário, os árbitros que vão revezando, são vários profissionais envolvidos, comissão técnica e tal, é muita gente, né? Então a evolução para o olhar clínico e patrocínio envolvido, tudo, né?
Então, muita gente. De uns anos para cá, vem aumentando esse... É bom por um lado e não tão bom por outros lados, né? Dentro do assunto... Dentro do assunto a gente vê a pressão, né? A pressão aumenta também, né? A cobrança, né? É diferente você ver... A gente estava falando aqui agora de clube formador e clube que busca resultado. É diferente, né? Então... Ao mesmo tempo que é muito legal, né? É muito prazeroso. O meu olhar ali é tentar passar para o pessoal de casa tudo que eu tô sentindo ali naquele jogo, que é levar emoção, mas não dá para você levar emoção num jogo sem torcida, portão fechado, não vale nada, não, né? Tem ninguém e você tem que ir lá, levantar a bola, narrar um gol bem legal, porque o menino não quer saber, né? Ele vai assistir depois, ele quer fazer o corte dele e tal. E a diferença de você fazer uma final lotado com as duas torcidas lá, e aí vai até automático, né? É muito emocionante já por naturalidade até o jogo. Mas a minha visão é de quem jogou um pouquinho ali e de quem é pai. É isso. Eu tento me colocar na pele do pai daquele atleta e me colocar na pele do atleta. Então, ele está se esforçando, ele está fazendo o máximo, ele não está no dia dele, mas eu já sei que ele joga muito. Ou é aquele que a gente vê que ele não joga com tanta frequência, mas aquele dia ele está iluminado. E você acaba conhecendo isso, todo mundo, né? E a característica de todo mundo, né? Porque eu já escutei, assim, eu acho que de uns 10 pais, né, e mães. Parece que o Dodô conhece sem olhar pro papel, sem a cola. Cara, é verdade assim? Você sente que você conhece a iniciação? Lógico que 100% não, mas você é nítido que não é só o papel pra você. Você conhece o menino enfim, do jeito, de tudo, assim. Legal. É verdade isso? É meia verdade. Tem alguns que se eu encontrar agora aqui, quando descer aqui no térreo ali, sem a farda, né? Eu vou olhar, vou falar, eu conheço esse menino, não sei da onde. Será que é o que joga lá, nesse time ou nesse? Aí às vezes vem ainda cumprimentar e fala, caramba, ferrou, né? Na hora que tá trocadinho ali e tal, você fala, pô, lembrei na hora, né? Mas a listinha, claro, como guia, ajuda ali e tal, mas às vezes 2 toques na bola, né? Tem o jeito dele, a perna dominante, você olha... Por exemplo, e o seu lado jogador, de gostar de futebol? Tem jogador que mudou de clube, você não tá sabendo. Sim. Muitas coisas a gente vê, né? Eu sigo todos eles nas redes sociais lá, a gente vê e fica sabendo quando você vai pro jogo, você já tá esperando, né? Mas tem alguns que não, aí você olha lá na listinha, você vê o nome, Henrico tem um monte, né? Eu acho que eu acho que esse aí era do Oela, eu jogava lá. Exatamente, aí que a galera vê que a gente conhece, né? Pegou na bola e você fala, pô, esse aqui é o Henrico Marques, que tava o ano passado, aí ele tá aqui agora, pô, que legal, tá no Juventus agora, é o do São Paulo, é ele. E isso acontece com uma frequência enorme. Um pouco de conhecer e um pouco do trabalho, né? A gente estava conversando aqui no off, no começo, em 2022 eu comecei na Federação e eu fazia 16 jogos no final de semana. E aí no outro final de semana eu fazia de novo. Cheguei a fazer quase 80 jogos em um mês. Caramba. Então é muita coisa, Eu já tenho, até onde eu contei, quase 1.600 jogos. Nossa. Narrados aí em pouco mais de 3 anos. É muita coisa. É muita coisa. Então eu já fiz o jogo do filho de vocês mais de 10 vezes. Muito mais. Muito mais, né? Porque a Airfix era fixa do São Paulo, né? Então... fazia 10 vezes em 2 meses. Ô Dodô, você lembra de algum jogo que extrapolou de visualizações, Cara, comentários, que foi um que ficou muito marcado foi na final, agora não sei se 2022 ou 2023, foi o final da União de Clubes, que era Palmeiras e Corinthians, e esse jogo ele ficou marcado assim para mim por vários fatores, né? Depois que acaba a federação, aí é aquele onde uma categoria leva a outra e tal. E ele foi definido no último jogo, né? Então começou sub-7, aí ganha um, sub-8 ganha o outro, aí empata e tal. Quando chega no final, ninguém foi embora, tá todo mundo lá, ou a comissão técnica, o pessoal fazendo conta, e aí o que tem que acontecer, o que não tem. Então foi definido no último jogo e no saldo de gol. Então, foi uma festa assim no final do jogo.
eu lembro que eu me emocionei ali. Tem a parte boa e a parte ruim. A gente não aparece, mas, cara, eu tinha zero envolvimento ali com a atmosfera do jogo. Não é meu filho, eu tô só lá fazendo meu trabalho, acabou, vai embora, né? Desliga a câmera. Cara, mas eu tava num desespero, assim, querendo uma ansiedade, né? O que vai acontecer, gente? E o cronômetro vai acabando, emoção, né, da galera. Você olha na arquibancada, os pais vibrando, torcendo, a molecada no banco mordendo o colete. Tudo aquilo vai te consumindo, né? E aí acaba o jogo lá. Esse ano o Palmeiras foi campeão, né? Teve o Vitinho, o treinador sobe na grade. Vocês lembram desse jogo? Lembro, pô. Cara, aí a galera do 7 que jogou 3 horas atrás tá lá esperando e abre a quadra, invade. É uma loucura. Então foi... Que legal, Isso né? foi marcante. Assim, é um mix de fatores, de sensações, emoções que vai acontecendo. Isso tem todo final de... Imagina, eu passo por isso todo final de semana, né? Ô, Dodô, e vamos falar de curiosidades. Bora. Conta algumas aí, cara, que você considera boa, né? Que você já passou nesse período aí. Então, ó, curiosidades. Eu tô com uma aqui pra perguntar. Pode falar, Dudu. Sobre a minha parte ali, né? Meu trabalho, a gente pega uma listinha ou tira foto da súmula. Às vezes os pais mandam lá os apelidos. E realmente, a gente não conhece todo mundo, né? A gente dá uma passada ali na hora. E o que eu faço em todo jogo, acho que vocês que já acompanham mais tempo, o pessoal de casa que acompanha mais tempo deve perceber. Todo jogo, antes de começar cada tempo, eu falo quem tá em quadra. É muito a caráter de informação pra galera que tá, pra saber se seu filho tá naquele... Porque às vezes a câmera tá paradinha aqui, tá aparecendo um jogador de cada time, que é o goleiro que tá lá agora. Porque trocou, né? Já não é o mesmo do primeiro. Sim. Então eu falo, em todo quinteto, quem tá jogando... Se alguém que tá esperando lá... E aí eu uso uma caneta de cada cor. Curiosidade isso aí. Eu uso uma caneta de cada cor para marcar o jogador que tá jogando. Então, o primeiro quinteto, eu vou lá com a caneta azul, tá a listinha, e eu coloco, o goleiro agora é esse, eu vou olhando e vou... Ticando. Na hora de começa a tocar bola, eu vou só naqueles que eu já marquei, aí eu pego mais rápido. E aí, se tiver alguma alteração, eu coloco ali mais um, né? E no segundo quinteto, segundo tempo, segundo período, eu vou com a caneta preta, eu fiz um risquinho, agora eu faço um xizinho, e aí eu falo pra galera de casa, mas aquilo tá me ajudando, né? Entendi. É legal pra galera saber, né? Meu filho entrou agora, tá lá, tá nesse segundo... Mas pra mim, cara, isso é muito importante. E no terceiro E tempo se tiver eu faço... errado, os pais já gritam Exato. nos E comentários. na maioria das vezes, quando tá errado, eu falei o número 9 e o nome... X é a lista que a gente recebeu que veio ali errada, né? Sim. A galera, às vezes você me mandou ali e trocou no vestiário na hora e eu não entendi ainda, né? Eu vou falar o que tá ali. Se alguém que a gente conhece, já aconteceu muitas vezes, a gente fala, opa, a gente dá uma brincada, vocês tentaram me pegar, pegadinha, né? Tô de olho. Sim. E tem muita pegadinha de comentário, Dudu? Muita, cara. Muita. Você já caiu em alguma? Conta umas duas aí pra nós, por favor. Eu sou do... Não sei como os outros narradores fazem, mas eu leio tudo direto, né? Eu não olho antes. Eu leio tudo direto. Então eu só marco ali eu entro no chat do YouTube e vou lendo lá, né? O Cezão mandou aqui que tá torcendo pro Cezinha. Aí embaixo eu já vou lendo. Eu não faço uma seleção. Não, dá nem tempo. Eu só marco ali rapidinho no mouse ali e falo, parei aqui, voltei pro jogo, depois eu vou na ordem. Sim. Então quando chega a pegadinha, e o pior que a gente fala, não, jogo de criança, né? 8, 9 anos, 10, não vai ter, tem, né? Os espertinhos lá tentam fazer... Mas por que, né? Assim, isso deve deixar vocês muito bravos, né, cara? Aí eu começo a ler e já vejo, né? Que não... Aí eu vou, meu... Não dá, né? Jogo de criança, a gente já dá uma bloqueada ali. E eu dou uma zoada, eu levo na esportiva. Pô, nessa quinta série aí que você estudou, dei aula, pô. Deve deixar vocês, pô. A gente tá numa concentração, né? Com medo de... Não medo, mas uma concentração pra não errar. É uma responsabilidade enorme, né? E no meu caso ainda, que eu narro o jogo, a galera de casa talvez não saiba, né? A gente vai com uma equipe enxuta pra fazer os jogos. Para não ficar tão caro assim também para os pais a transmissão. Então vai um câmera e o narrador, na maioria das vezes eu vou sozinho. Então tudo aquilo que vocês veem na tela, o placar, o replay, a corzinha lá que tá, né? O São Paulo vermelho e o Palmeiras verde.
é a gente que coloca tudo. Eu, no caso ali, quando eu tô narrando, sou eu que coloco tudo aquilo que tá na tela. Eu que montei todo o equipamento, eu faço todos os testes de microfone, internet, tudo. Esse bate-escanteio sobe de cabeça. É isso, é basicamente isso. E ali alinhadíssimo, né? Entrosadíssimo com câmera ali, que também não dá pra eu estar falando pra ele, ó, o goleiro machucou lá e tal, ele tá longe, aquele barulho, e ele tá mostrando a torcida, o juiz, então tem que ser um entrosamento ali. Pra quem tá em casa e pra galera que trabalha com isso, não acredita que a gente faz isso tudo em 2 pessoas, né? Então, e o replay, né? E o replay e ler comentário. Então, no meio de tudo isso, você concentrado para não errar o nome do menino e, né, do craque ali que fez a jogada, tal, fez o gol. Às vezes ele não virou de costas, você não vê o número. No meio de tudo isso, chega um cara para mandar uma zoeira no chat, pô, aí... Ô, Dodô, agora fala uma coisa, cara. E os pais? Você já teve, assim, alguma história de pai que, sei lá, te procurou... Pode ser pro bem ou pro mal. Te oferecer alguma coisa pra você falar do filho dele. Boa. Não, essa é boa. Essa é boa. Corre a boca pequena, a rádio pai. Comigo nunca aconteceu de... já várias vezes. Eu falo bem do meu filho lá. Chega antes aqui e fala, como que tá o nome do camisa 10? Ah, tá Henrico. Eu quero que fale Henrico Marques. Aí, beleza, arruma pra mim. Beleza, isso é normal, acontece toda hora. Porque às vezes é ele que manda e ele que manda o nome, a listinha e você... Isso é todo dia, acontece 2, 3. Agora, fala bem do meu filho, é toda hora também. Mas me dar algo pra isso, não. Nunca aconteceu. Não, porque na Rádio Pai, a gente já escutou algumas vezes, assim, o narrador tá ganhando alguma coisa, porque o que ele puxa de saco aqui... Eu sou campeão em fazer isso, cara, em receber feedbacks, assim, uns puxãozinhos de orelha. O pessoal da Arfix, né? A gente recebeu um feedback aqui, o pessoal falou que você falou de repente muito desse atleta, teve um que entrou aqui, aconteceu alguma coisa lá diferente, falou, não, eu que, puxei o saco mesmo do moleque lá, entrou, jogou muito, cara. É a sua visão de jogo. Né? Às vezes eu não conhecia, aí me surpreendeu. Cara, eu sou... Natural. Eles me dão muita liberdade, claro. Né? Todas as empresas hoje, os caras dão muita liberdade, não é engessado, né? E aí eu vejo lá, seu menino entrou, arrebentou com o jogo, nem precisa fazer gol. Mas eu gosto do drible, da caneta, eu era desses. Ó o Dodô, olha lá, não fala do meu filho, fez o gol, não falou, E às vezes a gente fala mais daquele ousado do que aquele que fez 3 gols. E meu filho fez 3 gols, vocês falaram que o melhor da partida foi o fulano. O Divino lá, imagina tanto que esse menino não sofre o Rômulo. Um abraço, Divino Clique. Esse sofre. O cara vai lá fazer entrevista, dá a canequinha lá, ele tenta, imagina como é o critério pra ele escolher. Iniciação aí, acabou 10-1. 3 gols de um, 3 gols de outro, o que ele vai fazer? Ele vai escolher todo mundo? Aí ele pega um, outro vai falar comigo a mesma coisa. E você já teve pai que te mandou um direct, alguma mensagem, ou te abordou em algum momento e falou, você acabou com meu filho, enfim. Não desse jeito, mas parecido. Parecido, Dá pra contar? Não precisa de nome, não. Eu tô tentando falar sem falar mais assim. Sem falar o nome, né? Tinha um goleiro que ele tinha um apelido, que o apelido enaltece o goleiro, né? Tem um monte, né? Paredão, muralha, fenômeno, não sei o quê. E aí, cara, se você assistir o jogo do profissional, o Cristiano Ronaldo, você não fala Cristiano Ronaldo toda hora. Toda hora não, pô. Sim. Às vezes o pessoal, lá vem o Cristiano Ronaldo, o CR7. Olha o Ronaldo, às vezes só, né? E aí é normal. Lógico. Você falar isso. Tipo, Messi pega na bola. Quando faz o gol, você fala, Lionel Messi, dá uma entonação. É normal isso. Dá uma ênfase, né? O pai reclamou que eu não falava o apelido do goleiro toda hora. Toda hora. Ele queria que falasse toda hora. Era fulano, né? E o apelido. E aí defendeu fulano, aí defendeu fulano e apelido. Você faz uma... Claro. Até pra não ficar repetitivo, cara mandou. Insuportável, o cara né? mandou. Mas esse mandou no comentário ou mandou no seu direct? Mandou no meu direct e mandou pra empresa. Falou, ele tem alguma coisa aí com o meu filho, não falou, só falou bem do outro. Aí eu parei pra assistir o jogo, falei, cara, não teve nada. Aí doideira, falei, gente, sério, vamos assistir pra entender. Mas é que às vezes ele tá colocando uma responsabilidade em mim, que ele queria, talvez era um jogo que o menino tivesse
não foi escalado no último, ele precisava muito dessa moral que talvez eu não dei, do jeito que ele gostaria. Como se o que você estivesse narrando ia mudar a história dele dentro do... Exato, às vezes os pais jogam essa responsa em nós. Isso acontece. Isso acontece. Acho que é fantástico a gente ter esse bate-papo, porque a gente, né, vai desmistificar aqui muita coisa. Por exemplo, essa parte que eu já escutei. Não, tem narrador aí que ganha dinheiro, que o pai deve estar pagando uma coisa, né? Ou dá presente. Podia, né? pra puxar o saco. Não. Pra mim, nunca. Eu já ganhei presente, mas na maioria das vezes, aliás, sempre foi. Obrigado pelo trabalho que você faz. Foi uma vez num aniversário, aí no próximo, você fez aniversário, obrigado pelo carinho com meu filho, toma aqui, ganhei camiseta, ganhei boné. Nunca foi, fala lá bem pra mim. É sempre obrigado por você sempre falar, enaltecer, pelo seu carinho, seu cuidado. Sempre foi nesse aspecto, né? Sim. E Natal, né? O final de ano tá chegando aí e tal, já aconteceu de fazer uma vaquinha, deu... uma lembrancinha. Ô, Dodô. Aconteceu uma vez comigo, cara, uma cena, eu precisava achar isso até pra eu postar nas minhas redes sociais, que eu posto muita coisa legal nos stories, mas eu sou fraco lá tem tanta coisa que eu já fiz legal e eu não posto, né? Sim. Porque já tem outro jogo, mas teve um jogo, ano passado, eu acho, a torcida do Ipiranga lá, teve uma pausa lá, a torcida do Ipiranga gritando meu nome. E eu não tô tentando entender o que tá acontecendo, a câmera me chama, eu olhei lá, eles estavam virados pra mim. Falei, que isso, cara, arrepiou pra cá. Falei, mas por quê, né? Nada a ver, assim. Eu acho que, né? Porque é uma valorização. É uma valorização do espetáculo todo, né? Cara, legal demais. Eu vou achar isso aí, eu preciso postar, Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou de pais e clube. O clube já te abordou sobre como narrar? Olha... a gente pede que seja assim, assado. Você já teve alguma abordagem de clube sobre a transmissão? Não. Alguns feedbacks ali só de o que podia ou não ser feito, né? Na época que eu entrei na federação ali e tal, chegou às finais, eu entrava dentro da quadra, tirava selfie. Aconteceu algumas vezes, eu entrava, tirava selfie ali com o craque pra eu fazer uma montagem pra alguém, eu escolhi alguém, tirava ali. E o pessoal começou a me brecar um pouco disso. Às vezes alguém do clube, às vezes o pessoal da federação tal, mas, cara, nunca me deram nenhum tipo de impedimento, assim, você narra assim, você faz assado, gostaria que você fizesse de outra forma, nunca. Agora acho que já mudou tudo isso, né? Já quebrou esse gelo do começo, né? Hoje agora, a gente também vai aprendendo, né? Onde a gente pode, onde a gente deve, né? Eu já não entro mais na quadra, correria, né? Um jogo termina, pega o outro e tal. Eu gostava de entrar lá e entender. E você falou uma coisa, é verdade, tem pouca coisa dos jogos, né? Você podia fazer story todos os jogos, Todos os jogos, imagina, cara. Porque esse bastidor a quantidade de material, mais de 1.600 jogos. Nossa. Várias finais. Eu falei, isso é uma ansiedade que o pai, ele também tem ansiedade para isso. Para ter essa narração, é tudo o que eu falo, hoje movimentou a iniciação de uma maneira que tudo isso ficou... Profissionalizou. Dentro das curiosidades tem mais uma legal aqui, já aconteceu. Conta, muitas vezes o pai recorta o lance e me manda e fala assim, esse jogo não teve narração, você consegue narrar esse gol aí pra mim? Isso é legal. Agora, o que não é tão legal... Teve aquele gol que você errou o nome, teve que mandar de novo Isso aí é da profissão, acontece. Mas acontece. Então, mas porque a gente erra, né? A galera acha que não, mas a gente erra. Aconteceu com o Henrico agora, foi RS e Juventus. O Henrico faz o gol e o narrador, eu acho que era, não sei se era o Darfix, eu posso errar aqui, ele fala gol do que era do Palmeiras? Enfim... Travassos. De outro menino. Gol, do Matheus Travassos. Travassos, né? E o Travassos era do RS. Enfim, e logo o Henrico vem comemorar, né? E ele vê e conserta. E aí o pessoal lá do Juventus, que fecharam a transmissão, falou, Henrique, manda o gol e pede pra corrigir. Eu falei, cara, isso pra mim, no meu entendimento, vai acabar com aquele gol, daquele momento, aquela vibração, aquela emoção. Eu falei, não, de jeito nenhum. Ele errou ali, mas é uma coisa natural e logo ele corrigiu. Na minha visão, se eu pedisse, se eu falar assim, pô, Dodô,
narra de novo. Eu faço direto. Então, eu faço direto. Mas não direto, eu acho que ia porque perder agora totalmente. que a gente começou a fazer para acabar? Quando a gente percebe, no meu caso, até eu chegar em casa, baixar lá o jogo, colocar tudo bonitinho, aí você vai narrar, você tem que tirar todo o áudio lá, porque tá saindo a voz falando outra coisa. Aí você tira tudo, sai a torcida, aí você vai narrar lá com... Aí você tem que colocar um som ambiente, você tem que dar mal trabalho. Aí eu prefiro, se eu descobrir, eu faço já ao vivo no final do jogo. Eu já fiz algumas vezes. Sim, já fez. Eu vou narrar porque aí já vai ficar no mesmo link. Isso. Cara, se eu perceber, se alguém me avisar, eu faço na hora. Mas se alguém me mandar depois, eu faço também sem crise, porque eu sei a importância pra ele, mas, né? Mas se corrigir, se conseguir corrigir... No começo eu ficava bravo, não queria fazer não, refazer, né? Porque eu falo do disco do Henrique, pô, a bola vem e dá uma chicotada, a torcida explode, assim, o ginásio vai abaixo, e o jogo é importante. Eu falei, se eu tirar isso, acabou. Eu vou acabar com a emoção total do gol mesmo. É um erro, mas... É tão irrelevante, e assim, né? a gente tenta de tudo pra não errar. Às vezes, antes eu errava com mais frequência. Hoje, quando eu não tenho certeza, eu espero um pouco pra falar o nome, por exemplo. Você fala o gol do time tal, e aí às vezes eu até coloco o replay, ou na tela ou no off ali, pra eu mesmo tentar entender. Que agilidade. Você vai difícil, adquirindo um pouquinho de experiência da função, rápido, né? Porque no futsal, principalmente, é muito rápido, né? É muito dinâmico. Às vezes o gol sai do outro lado. Você narra base também, Dudu? Narro também. Profissional, eu narrei no final do ano um gol do Kaká. O Kaká, melhor do mundo. Narrei um gol do cara, eu não postei isso no meu Instagram. Ele jogando Interclubes pelo Paineiras, ele e o Miranda jogam no mesmo time lá. Ele fez um golaço de falta, eu narrei, ninguém nem sabe, né? Eu tirei uma selfie com ele, postei nos stories, já foi também. Tadeu o goleiro lá, né? Tadeu o goleiro lá deles. Né? Isso. E, cara, eu sou fraco de rede social, né? Eu narro... veterano, master, né? Durante a semana tem o Interclubes à noite e os campeonatos internos, né? Então a gente faz o setentão lá, narro tudo, cara. Tudo. O que vier a gente faz. Agora. E pegando esse gancho, Dodô, que nós já estamos no nosso final, infelizmente, passa muito rápido. Passa rápido, hein, Não cara? passa rápido, cara. Eu tava nervoso aqui, falei, aonde a gente vai arrumar assunto pra tudo isso, né? Passa rápido e sempre falta muita coisa. Quando a gente acaba, a gente fala, poxa, poderia ter abordado, mas nós não temos pauta. A gente fala que é o coração, né? Aí chega no clube, a gente conta com os outros pais, porque você não perguntou aqui, né? Você não perguntou aqui. Sempre falta. Eu também pensei um monte de coisa pra falar aí, que seria legal, e vai embora, E vai né? passando. Mas eu quero aproveitar e falar um pouquinho do Dodô, né? Porque hoje você saiu não efetivamente, mas de uma forma fixa da Arfix, né? Conta um pouquinho dos projetos, né? Dos seus projetos. Se puder, né? Posso. Contar, né? Porque eu acho que assim, quando a Rádio Pai soube da falta do vínculo, né? Com a Arfix, todo mundo ficou apreensivo, porque... Cara, a gente não quer puxar saco aqui e, de verdade, eu acho que você é uma pessoa e um personagem dentro da iniciação. Uma referência, né? De referência. E muita gente ficou, putz, e agora? O que aconteceu? Será que o Dodô não vai vir pra... Acabou a iniciação? Mas eu fiquei sabendo porque os meninos de São Paulo estavam comentando. Os meninos mesmos, assim, poxa vida, o Dodô não vai narrar. E, cara, isso é de verdade aqui, não é realmente pra puxar o saco. Então aproveita pra falar um pouquinho dos seus projetos que vem por aí, enfim, o que você puder, né? Boa, não, vamos lá. O motivo, né? O que me motivou ali a encerrar, porque é o seguinte, eu narrava pra Arfix e exclusivamente pra Arfix e tinha trampo pra mim, tem lá o tempo inteiro. Então, durante a semana tem o Interclubes, os campeonatos internos, no final de semana iniciação não falta, e aí eu fiz muita coisa lá. Fiz até beach soccer lá na praia. Muita oportunidade, muita coisa. Mas é em cima da parte do sair da zona de conforto. Eu podia ficar com os caras lá... Desafio. Anos e anos. E, cara, eu não tenho nada de... Inclusive hoje, mais tarde, eu vou fazer um trabalho lá pra eles. Não tem nada de... Não fiquei triste ou chateado com nada. E também da parte deles estava tudo ok. É uma coisa... pessoal e profissional de um desejo meu não é nem de alçar voos maiores, é de outros voos, é de conseguir fazer outras equipes, outros esportes, trabalhar
com uma agenda um pouco mais na minha mão. A gente estava comentando sobre isso. Eu passei, quando eu comecei, eu queria todos os jogos em todos os finais de semana e eu não tinha folga, não tinha nada. Mas porque eu não queria, eu queria aprender, fazer mais, experiência e fazer mais. Quando não tinha jogo, chegava férias de julho, eu não sabia o que ia fazer. E aí você começa a olhar, né? Pô, mandar um abraço, um beijo pra minha esposa, que eu a amo, né? A Tamara, a patroa, a dona Tamara, aproveitando que tá chegando o Dia dos Namorados, deixa eu fazer presa, né? A patroa falava assim, como é que tá? Trabalhando bastante, graças a Deus, que legal. Você se encontrou, me encontrei na profissão, uma coisa que eu nunca imaginei. Que legal. E que hoje eu faço, eu adoro, eu amo o que eu faço. Acho que é muito por conta disso. Que é um privilégio, né? Muito por conta disso, eu acho que eu recebo os feedbacks positivos, é porque eu faço uma coisa que eu adoro. Só que, cara, eu preciso também dos meus, né? Sim. Eles têm ciúme um pouquinho, que eu posto todo final de semana, a molecada vai tirar foto comigo, aí minha filha às vezes vem dar uma... E aí eu falei, cara, é verdade, eu preciso de um tempinho um pouco pra mim, escolher as minhas folgas, eu vou trabalhar nesse eu não vou, só que eu não posso deixar os caras na mão. Então como é que você vira e fala assim, ó, esse final de semana eu não vou trabalhar? Eles têm uma agenda lá pra cumprir. Então provavelmente se eu jogar limpo com os caras, eles vão colocar uma outra pessoa, vão dar oportunidade, ter uma galera nova pintando aí, e eu posso, de repente, vir aqui, fazer algo com vocês, né, hoje. Eu posso narrar em outra empresa no final de semana, posso pegar uma folga num outro. E o principal objetivo, que é um desejo em primeira mão, então, né, vamos falar, o desejo que eu tenho aqui dentro, que surgiu, que é de ter algo pra mim, né. De repente, não tem nada concreto ainda, né, inclusive perguntou se pode falar. Quando tiver, eu vou nas redes aí pra falar, mas é um sonho que tá chegando próximo, né? Eu sinto ali que tá chegando perto de acontecer, que é de repente ter a minha empresa de transmissão, né? E aí, aonde a gente vai entrar, em qual ramo, se eu vou fazer lá na iniciação, na base, se eu vou pro futebol de campo, que eu vou fazer, não sei, mas esse é um sonho que tá muito perto de acontecer. Isso eu posso falar, tá muito perto de acontecer. Tomara que você comece pela iniciação. Não sei se a gente Bom, vamos ver, te né? tocou de alguma forma aqui, mas é uma visão pai aqui. Você realmente tem que acompanhar essa molecada que... Desde o sub-7 aí. E vem outras, né? Daqui a pouco vem outras. E se você conseguir pegar igual você pegou essa geração aí, que praticamente foi 7, 8, 9, 10, eu fiz, né? É isso aí. Você esse ano eu tô fechando um ciclo junto com eles. Com o nosso, né? Com o de vocês, porque eu comecei em 22 lá. Foi. Então eu peguei um sub-10 nessa época que era sensacional. Um sub-10 um nível altíssimo ali, que tinha um monte de craque que já tá chegando lá no 14 agora. Mas o 7 de lá tá fechando no 10 esse ano de 2025, e é muito legal eu ter acompanhado a geração dos meninos de vocês, né? Do Cezinha, do Henrico, do craque da 10. Cezinha, é assim, é muito legal acompanhar a evolução deles, né? A gente fez parte de uma trajetória que eu tenho certeza que a gente sabe que não são todos, mas muitos deles vão chegar num profissional do futsal ou num profissional de futebol, e que quando for campeão do Paulista, do Brasileiro, ou convocado para a seleção, vai mostrar eles lá com 7, 8 anos fazendo gol, e de repente a narração, nossa, que legal, ia ser muito legal. Mas não tenho dúvida. Eu acho que é uma sementinha que a gente está plantando aí, né? Trabalhar com essa molecada, que certeza... A gente tem um projeto aqui no Prodigy rápido, curto prazo, que é trazer esses meninos que participaram da iniciação e que já estão no campo aí com 16, 17. Já na base aí. Já na base, para mostrar um pouco de como que é essa evolução, né? Com aí. Tudo, né? Dudu, cara, obrigado de coração. Obrigado a vocês, que isso. Obrigado mesmo. Mais uma vez eu reforço aqui, você é uma referência, né? Um cara super querido, extremamente profissional. É uma pena que nosso tempo é curto, te peço aí desculpas, mas também A gente falou bastante coisa, né? Fica aqui o convite para uma parte 2, talvez aí quando você estiver divulgando aí o seu próximo projeto. Que legal. Fica aqui o convite, né, dos prodígios, tá aberto, para você voltar aqui e falar mais. E obrigado, cara. Agora o momento é seu aí para finalizar, deixar um abraço. Da minha parte é isso, Cezão. Dudu, obrigado. Convidei já na hora, legal. Né? Pô, é muito legal ter muito você aqui. O Cezinha ficou feliz pra caramba também, mas tá lá no jogo, não deu pra vir, mas obrigado por ter aceito o convite. Pra gente é o primeiro narrador, né? Que legal, uma honra, né? Espero que venham outros aí pra gente, a gente vai convidar, conhecer histórias. Aí tem um pessoal muito bom nesse meio, né?
cara, trabalhar com a criançada, principalmente, eu falei algumas vezes sobre isso, vou bater nessa tecla, não é fácil. A gente tem um nível de responsabilidade muito alto. Então, para os pais, para o pessoal que está envolvido no negócio, a gente está aí porque a gente gosta muito, é um trabalho, é claro, mas tenham paciência com o narrador, ele vai errar, vai acontecer. E assim, é tão especial, cara, é tão especial, eu amo de verdade trabalhar nesse meio, com certeza, se der certo, se o Papai do Céu continuar abençoando e der certo de surgir aí esse projeto, não tem como eu não estar com um pedacinho envolvido aí ainda na iniciação do futsal, que foi o que me abriu as portas, é onde tenho 70%, 80% do meu trabalho, da minha demanda aí de atendimento nessa área. E também 70%, 80% do meu público, da galera, do meu público que a gente fala assim, é minha galera que vem me dar feedback, que vem me mandar um alô, um abraço, que me manda mensagem toda semana. Eu tenho vários, eu não posso falar o nome de um aqui, senão vou ser muito injusto, cara. Mas tem muitos pais que gostam muito de mim, cara, que me mandam mensagem, que troca de clube me avisa, que acontece qualquer coisa, eles me falam assim, cara, e eu acho muito legal ter deixado essa porta aberta. Vários deles têm meu WhatsApp, a gente conversa semanalmente, é muito legal. Que legal. E eu fico sabendo de muita coisa. É tão gratificante para mim, cara, participar da família, da né? formação dessa molecada. Eu tenho um carinho enorme por todos eles. Eu fico muito feliz quando eles passam lá na cabine para tirar uma foto ou para bater um papo. Tem alguns que já chegam assim como se fosse um sobrinho. É impressionante esse carinho de vocês e deles por mim. Eu estou muito feliz, inclusive trazendo aqui para vocês dois pelo convite de novo. Muito obrigado. Sou muito honrado aí de ter sido lembrado, mencionado, aceitei prontamente e espero realmente, se der aí a gente volta para bater um papo, mandar um abraço para todo mundo, principalmente o pessoal da iniciação, a galera que curte, que apoia, que incentiva, né? Os papais que têm a paciência de levar. Faltou um pouco, né, na minha época disso aí, né? Meus pais trabalhavam demais e tal. Então vocês e tantos pais que estão assistindo, vocês que conseguem, né? Eu vejo o sofrimento aí de vocês. Vai viajar, Copa Finta, vamos lá para Indaiatuba e depois tem jogo aqui. Cara, continuem. Quem consegue, continuem fazendo, que tenho certeza que se não virar jogador, o que forma de caráter para o ser humano, para o trabalhador lá na frente, eles vão olhar lá para trás, vão olhar para trás quando chegar lá na frente, vão agradecer vocês, aos pais pelo esforço. Isso aí não vai passar em branco, né? Molecada, hoje eles talvez não entendem metade do esforço que vocês fazem, mas eu, como fui já um desses, eu sei a importância disso tudo aí na vida deles, para a formação do caráter do ser humano. O esporte, esse apoio dos pais, estar junto é sensacional. Que legal, Dodô. É isso aí, senhoras e Com senhores. Com vocês, Dodô narrador. Valeu, obrigado. Valeu, Dodô. Valeu.